Oi pessoal, vamos lá dar continuidade à segunda parte do nosso vídeo. Nós vamos agora para a página 52 e continuar a nossa leitura. Aqui está falando sobre a poluição dos rios. Os rios sem poluição, que é o ideal. Um rio sem poluição é aquele que apresenta águas limpas e cristalinas, nas quais os peixes e as plantas crescem naturalmente. Sua água serve para o consumo, para regar plantações, para o lazer, entre outras coisas. Os rios poluídos, a poluição dos rios ocorre pela introdução de materiais químicos, físicos e biológicos que interferem na qualidade da água e afetam o organismo dos seres vivos que neles habitam. Esses materiais químicos, físicos e biológicos podem ser lançados através de indústrias e das pessoas mesmo, ou mesmo das pessoas que moram ali próximo aos rios, ou até mesmo quando nós lançamos nos esgotos, por exemplo, ou até mesmo no rio, lixo. Esses materiais vão desde simples saquinhos de papel até os mais perigosos poluentes tóxicos, como os pesticidas, que são venenos, metais pesados, que os metais pesados são os mercúrio, cromo e chumbo, que estão presentes em vários produtos, e detergentes. Jogar lixo nos rios é uma das formas de poluição que é mais comum, infelizmente. Produtos químicos e sujeira dos esgotos são jogados diretamente nos rios e afetam os lençóis de água que formam as nascentes. Afetam os lençóis de água, gente, são a água que está lá no subsolo. O excesso de sujeira, quer dizer, a grande quantidade de sujeira, ela funciona como um escudo para a luz do sol. Fica aqui na superfície da água, tampando, atrapalhando que a luz do sol ela chegue até os animais, as plantas que estão da vida marinha. Elas funcionam afetando o leito dos rios, que é todo o curso do rio, e seu ciclo biológico, ou seja, as plantas e os animais que neles vivem passam a sofrer as consequências dessa poluição. As plantas, as algas e até os animais que estão aqui, que estão nos rios, eles precisam da luz do sol para sobreviver, até mesmo as plantas que precisam totalmente da luz do sol para fazer o seu processo de fotossíntese, que vocês já devem ter estudado esse ano, ou vocês vão estudar ainda, que é um processo pelo qual as plantas precisam para respirar e para produzir o próprio alimento delas. Para que um rio seja saudável, nem lixo nem esgoto devem ser lançados diretamente nos rios. É o que eu tinha falado. O consumo, a água que nós consumimos em nossa casa e a água das indústrias, dos estabelecimentos, eles são impróprios para consumir. Então, eles são lançados no esgoto. Mas o esgoto não pode ser lançado diretamente para os rios. Ele tem que passar por uma estação de tratamento de esgoto para poder ser lançado no rio novamente, senão vai acabar poluindo o rio e o rio vai ficar impróprio para o consumo. Na página seguinte, que é a página 53, quais são as consequências da poluição dos rios? O nitrogênio e o fósforo são substâncias, elas são elementos que são essenciais para a vida aquática. Mas o excesso deles, ou seja, se tiver nitrogênio e fósforo demais lá na vida marinha, no ambiente marinho, esse excesso é provocado pela poluição dos rios. Ele pode causar o crescimento acelerado da vegetação, que é a vegetação aquática, as plantas marinhas. Com isso, sobra menos oxigênio na água, o que pode até mesmo matar os peixes que vivem em um rio. Na exploração mineral dos rios da Amazônia, por exemplo, usa-se mercúrio para separar o ouro de outros materiais. Como assim, gente? Essa exploração mineral é uma atividade chamada de garimpo. Os garimpeiros, que são as pessoas que trabalham no garimpo, eles trabalham procurando minérios, que são pedras preciosas e principalmente ouro. E quando eles me dizia assim, eles usam geralmente um instrumento como se fosse uma peneira. Ele pega no rio e ele pega até o profundo assim do rio, numa parte rasa, porque ele trabalha, ele fica em pé no rio, por exemplo, e quando ele puxa, vem várias pedrinhas.
E aí ele não consegue olhar e já saber quais são as pedrinhas que têm valor ou não. Então ele joga uma substância chamada mercúrio para que tenha uma reação química do mercúrio com essas pedrinhas. E a pedrinha que vai reagir ao mercúrio é justamente o ouro. E aí ele vai poder pegar o ouro e descartar o que ele não quer. Quando ele descarta o que ele não quer, vai para o rio grande quantidade de mercúrio, que justamente vai poluir esse rio e vai até mesmo causar problemas à vida marinha. Como diz aqui, quando o mercúrio, depois de usado, é lançado diretamente nos rios, matando grande quantidade de peixes e de plantas. Com isso, nem os seres vivos dos rios podem sobreviver, nem o ser humano pode utilizar a água para beber, tomar banho ou regar plantações, ou até mesmo o consumo desses animais, desses peixes que estão com grande quantidade de mercúrio no seu organismo. A poluição química das indústrias, que lançam diversos produtos químicos diretamente nos rios, sem qualquer processo de filtragem, também é bastante danosa ao ambiente fluvial. Fluvial é o rio. E, consequentemente, aos seres vivos, interferindo na sua composição natural. Por isso, não jogue lixo nas águas dos rios, não canalize esgoto diretamente para os rios, não desperdice água em casa ou em qualquer outro lugar. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise as autoridades sobre a ocorrência. É importante não desperdiçar a água. A água passa por tanto processo até chegar a nós. E a água também, gente, é um bem natural, ele é um recurso não renovável. Então, nós temos o dever de não desperdiçar água. Na página seguinte, nas páginas seguintes, que são as 54 e 55, vocês vão realizar essas páginas e depois nós vamos fazer a correção juntos. Lembrando que está bem fácil, gente. Aqui é para você falar a maneira, observe as imagens e escreva de que maneira os rios estão sendo utilizados, essas 4 imagens. O segundo quesito, por que devemos evitar o desperdício da energia elétrica? Depois, na página 55, que atividade está sendo realizada nesta cena e se você conhece alguém que pratica essa atividade. E no quarto quesito, observe aqui as cenas e diga para que está sendo utilizada a água. Fácil, não é mesmo? Então façam aí, depois nós vamos fazer a correção juntos. Pausem o vídeo e depois você aperta o play novamente para continuarmos a correção. Bom, pessoal, então vamos lá para a correção. Essas 4 imagens daqui estão simbolizando o seguinte. Aqui está sendo utilizado para a pesca. Aqui tem um homem com a vara de pescar, ou simplesmente pescando, pode ser para uma atividade de lazer, ou pode ser para uma atividade comercial. Geralmente, quando a pesca é feita para uma atividade comercial, ele usa alguma embarcação, usa uma rede de pescar, porque ele precisa pescar uma quantidade maior de peixes. E lembrando que para qualquer que seja a finalidade dessa pesca, existem leis para isso. Por exemplo, não pode pescar em qualquer época do ano, por exemplo, porque existem épocas em que os animais marinhos estão se reproduzindo. E se você pescar justamente nessa época, essa espécie especificamente ela pode entrar em extinção, ou vai diminuir bastante essa espécie. Essa segunda imagem, o rio está sendo utilizado para o lazer. Nessa daqui, o rio está sendo usado para o transporte, que, como eu tinha falado, para o transporte o rio tem que ter um nível bem plano, não pode ter queda d'água, porque com queda d'água já é usado para construir usinas hidrelétricas. E aqui está sendo usado para irrigação, que é irrigar as plantas. Irrigar as plantações, no caso quem utiliza bastante, é utilizado bastante na agricultura. No segundo quesito, por que devemos evitar o desperdício de energia elétrica? Gente, porque será necessário construir mais usinas? E isso traz problemas às paisagens, ou traz problemas ao meio ambiente. Se você respondeu aqui com suas palavras, não precisa estar exatamente igual ao que eu respondi, não. Mas lembrando que se você colocou que se desperdiçarmos água, vai ser necessário construir mais usinas hidrelétricas e isso vai causar danos ao meio ambiente,
está certíssimo também. Na página seguinte, que é a página 55, pergunta naquela imagem que atividade está sendo realizada nessa cena. É justamente a pesca. É o exemplo que eu tinha dado, gente. Aqui ele está pescando com a rede, tá vendo? E aqui tem algumas embarcações que servem de transporte para o pescador. E você conhece alguém que já praticou essa atividade? Aqui é uma resposta pessoal. Você escreve sim ou não se você conhece alguém. Observe as imagens e escreva para que está sendo utilizada a água. Aqui o menino está utilizando para beber água. Aqui, no caso, ela está escovando os dentes, a menina, então é para o higiene pessoal. Tomar banho também. Aqui está sendo usado para limpeza. Também pode ser utilizado para lavar as roupas. E aqui para o preparo de alimentos. Uma informação referente aqui ao preparo de alimento e para beber água. Algumas pessoas, as pessoas principalmente que moram próximo aos rios, que são as comunidades ribeirinhas, elas utilizam a água do rio para beber. Mas existe toda uma recomendação aí pelos órgãos de saúde, em que nesse caso é preciso haver um tratamento dessa água, mesmo que o tratamento seja caseiro. Precisa ferver essa água, vamos dizer assim, filtrar, para que a pessoa consuma sem maiores danos ao seu organismo. E aqui possivelmente o menino pode estar bebendo água mineral, que é uma água que é diferente, é uma água que ela é tirada de fontes minerais e que ela tem um teor de minerais que vai fazer até bem ao nosso organismo e que ela é tratada também. E aqui, para preparar os alimentos, se vai passar por fervura, se vai ferver, não tem problema nenhum. E outra coisa, gente, porque se consumimos diretamente do rio, vamos estar consumindo os micro-organismos que estão no rio. E se for da torneira, até mesmo também vamos estar consumindo diretamente alguns micro-organismos que ainda ficou na água. Pronto, a resposta está aqui no slide seguinte. Vocês vão, pessoal, realizar sozinhos as páginas 56 e 57. Lembrando que está bem fácil, vocês podem voltar ao texto, ler novamente, já é uma forma de revisar o assunto. Assistir o vídeo novamente para conseguir fazer, mas está bem fácil aqui essa atividade. E na aula seguinte nós vamos corrigir essas duas páginas e eu vou trazer para vocês também mais outros exemplos de rios que são bastante importantes em nossa região. Então por hoje é só, estudem e aproveitem o dia de vocês. Beijo da tia Angélica e até a próxima aula.